Shalom, bem-vindos a mais um Café Torá da Missão Bereshit. Hoje com a Parashá, com a porção dessa semana, a porção Ekev, recebe o nome de Ekev. Vamos comentar a respeito desse nome, que uma das traduções é calcanhar. Não se assuste, o nome da Parashá é calcanhar. E nós vamos falar um pouco sobre ela, uma das traduções, como eu disse. Nós vamos conversar um pouco sobre ela. Vai pegando a tua Bíblia, vai abrindo aí no livro de Deuteronômio, Devarim, a partir do capítulo 7, verso 12. Então pega aí, abre a sua Bíblia, coloca o teu café do lado. Na semana passada nós tivemos um café Torá, um café bastante quente, né? Para alguns talvez o café estivesse até um pouquinho amargo. Mas como dizem que o verdadeiro sabor do café é sem açúcar, né? Os apreciadores do café entendem que é sem o açúcar, tem aquele gostinho amargo. Então, estou fazendo uma brincadeira, porque na semana passada a gente entrou em alguns temas mais polêmicos. Então vai pegando o teu café, vai colocando aí do lado, com açúcar ou sem açúcar, não importa. O importante é que você está com a Torá aberta e nós vamos falar a respeito daquilo que o Eterno nos entregou em Sua Palavra. Hoje estamos aqui com as presenças ilustres do Moré Lucas. Shalom, shalom, é um prazer estar aqui com os mestres já. Estou no meu lugar como discípulo, né? Não como Moré, para aprender e engrandecer o nome de Adonai através do entendimento da palavra dele. Amém? Mestre Lédio. Nós estamos calminho e Yeshua. Amém? A sonoplastia está falando para você levantar a voz. Levanta a voz! Nós estamos calminho e Yeshua. Gente, a gente está com problema de som, gente. Desculpa aí, às vezes a gente fala um pouco baixo. Eu, por exemplo, eu não tenho a voz do pastor Alexandre, é uma voz que a gente ouve lá 50 metros depois. Então, espero que vocês estejam hoje em coração aberto novamente para essa Parashá, que é uma Parashá linda. Tem muita coisa só no nome. E daqui a pouco o Moré Alexandre vai destrinchar para a gente aí, né, esse começo de Parashá. Então, shalom, shalom a todos aí. Amém. Dois, Alexandre. Shabbat shalom, pessoal. Eu vou aproveitar até que pedir auxílio aqui para buscar minha Bíblia que ficou lá no carro, um carona ali na lateral. Shabbat shalom a todos vocês. Bom estar aqui mais uma vez nessa manhã de Shabbat, junto com vocês, desfrutando da porção daquilo que o Eterno tem trazido à nossa vida, que a gente possa, durante essa manhã aqui, compartilhar. E mais uma vez convidando vocês também aí na sua casa a compartilhar com a gente tudo aquilo que vocês desfrutaram no decorrer dessa semana, dessa porção, e assim a gente consegue somar, né, tudo aquilo que o Eterno tem trazido como alimento à nossa vida e assim crescemos juntos. Essa é a caminhada que a gente está trilhando aí. Então quero convidar todos vocês a estarem conosco aqui em mais um Café com Torá. Shalom. Então, além de nós quatro, nós temos o Luxo Roberto, que está aqui, e a nossa voz da consciência constante, a Josi. A Josi vai compartilhar com vocês o link. Compartilhe então o link do Café com Torá. E as perguntas que forem surgindo, podem encaminhar para a Josi, que o Lucas vai responder todas as perguntas hoje. Galera, eu vou convidar especial para eles, para responder as perguntas. Então vai abrindo a tua Torá, como diz o mestre, é uma Parashá belíssima. Parashá significa porção, para aqueles que estão tendo os primeiros contatos com a congregação de Bereshit. A Torá, os 5 livros chamados de 5 livros da Torá, Pentateuco, os 5 livros são divididos semanalmente em porções, que em hebraico se chama Parashá. E cada uma dessas porções recebe um nome, que normalmente é uma das palavras iniciais desse texto da porção semanal. Então, nessa semana, como eu disse, a porção recebe o nome de Ekev, e que uma das traduções é calcanhar, que a gente vai falar um pouco aqui. Então, nós temos como ideia trazer toda a riqueza da palavra do Eterno, todos os ensinos da palavra do Eterno, que
que são trazidas em cada porção, e a riqueza do entendimento judaico a respeito dessas porções semanais. É isso? Amém. Amém? Então eu vou começar lendo, eu estou aqui falando um pouquinho para que você possa ir se encontrando aí e compartilhando o link, mas nós vamos ler, para iniciar o nosso estudo, nosso comentário, nós vamos ler então no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 7, a partir do verso 12, que diz assim: pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliva e animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Amém? Então o texto começa, e quem leu a Parashá dessa semana, eu estava até comentando que em diversos pontos dessa Parashá, o Eterno retorna ao mesmo conceito, ao mesmo valor, que é cumpram os mandamentos que vocês serão abençoados. Como há aquele entendimento da literatura judaica de que a bênção do mandamento é o próprio mandamento. Ou seja, eu sempre digo isso, os mandamentos de Deus são a expressão da graça de Deus. Olha como assim? Davi diz isso, Salmo 119. Né? Eu amo os teus mandamentos são bons, né? São doces como mel, para aqueles que acham, né, aquele conceito errado que os mandamentos são pesados, são difíceis, são impossíveis. Davi diz que os mandamentos de Deus são doces como mel. Então, muitas das vezes a gente tem que mudar o olhar a respeito de coisas erradas que aprendemos no passado e o que verdadeiramente a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que os mandamentos de Deus são bons, santos, justos e bons. Foram dados pelo Eterno como expressão da graça dele para o ser humano. Porque ele vai dizer aqui no texto, vocês vão ver, cumpram os mandamentos e vocês viverão. Então ele está falando de vida. O cumprimento dos mandamentos, a observância da vontade de Deus, se reflete em vida em mim. É isso? Amém. Amém? Com certeza. Uma das coisas que a gente tem vivido nesse tempo que a gente tem passado de restaurar as raízes da fé, de trazer de volta a importância do hebraico, é que quando a gente começa a voltar para a palavra original, voltar para a origem, a gente vê como que a palavra ela se expande diante dos nossos olhos, a compreensão, quando a gente vai ao original e busca a compreensão, e busca inclusive a interpretação que os sábios, ao utilizar a língua, o hebraico, o que eles trazem de revelação dentro do próprio hebraico, é algo que aumenta a nossa visão, vamos dizer assim, o alcance da nossa visão dentro daquilo que está contido dentro da palavra. Por isso que a gente gosta, né, de ter um costume de sempre buscar o original, buscar no hebraico o significado daquela palavra, e a palavra que dá nome a essa porção dessa semana, Ekev, né, a palavra que é a segunda palavra que surge aqui, na verdade, nesse texto, aonde você começa aqui, como foi lido pelo Rosh Palácio, pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a misericórdia. Você vê aqui a aliança, o pacto, né, brit, aqui, você vê a palavra hesed, aqui, a bondade, a graça, né, o favor imerecido do Eterno. Mas ele coloca que isso, na verdade, é a consequência de, ou melhor, o manter a aliança e o trazer a manifestação da bondade sobre nós é consequência de nós darmos ouvidos, né, de nós ouvirmos a palavra de Deus, de nós cumprirmos a palavra de Deus. Por isso essa palavra, Ekev, ela surge aqui no início, porque eu vou ler para vocês no dicionário, para não ficar nas nossas palavras, o significado dessa palavra Ekev, que a gente tem aqui, e o dicionário
Internacional de Teologia, Antigo Testamento, nessa palavra ela vai dar os seguintes significados para Ekev. O principal, que é exatamente como está aqui nesse texto, Ekev, consequência. Então está dizendo que o cumprir a instrução do Eterno, isso traz uma consequência sobre nós. E ele diz qual é a consequência. Eu vou manter a minha aliança, o meu pacto, a minha briga, e eu vou trazer sobre vocês a misericórdia, a bondade, a graça será contemplada sobre vocês. Então daqui, consequência, geralmente ocorre como acusativo adverbial em consequência de alguma coisa, mas também ela é traduzida como calcanhar, né? É um outro ponto que a gente tem aqui, porque ela não é apenas a consequência, mas ela vai falar de calcanhar. E aqui dentro desse tema, dessa palavra, calcanhar e consequência, né? Consequência eu acho que já é até um pouco mais simples que a gente tem aqui, mas quando a gente pega a palavra calcanhar, para entender esse texto que o Eterno está falando, a gente tem uma gama de revelação muito grande. A primeira é que o que a literatura judaica comenta acerca desse calcanhar, e ela inclusive tem uma história muito bonita que envolve isso, depois de repente a gente conta essa história aqui, que fala que na verdade o Senhor está falando aqui que se você estiver atento àquelas instruções mais simples que pareçam, são aquelas que normalmente você não percebe, muitas vezes acaba pisando com o seu calcanhar. Então fala de pisar. Se você der atenção, viver e cumprir essas instruções, diz que tudo isso virá sobre a sua vida, ele manterá o pacto. E aí a gente precisa entender uma coisa, mas quer dizer que basta então cumprir, eu tenho que dar mais atenção às menores? Não é isso que está falando. Ele está chamando a sua atenção a dar valor mesmo às coisas pequenas que nós temos na instrução, na palavra de Deus, e que às vezes a gente não dá tanta importância, porque pensa, humanamente pensando, são coisas tão pequenas, né? Então às vezes nós não damos o devido valor. Então a Paraxá já vem ao nosso encontro falando que nós devemos dar valor às pequenas coisas, nós devemos dar valor às pequenas instruções que tem na palavra do Eterno. E por que o Eterno dá um foco e ele dá uma ênfase às pequenas coisas, às pequenas instruções, alertando e pedindo para que a gente esteja atento a essas pequenas coisas, por um padrão que a gente vê na Torá o tempo todo. Se você dá um grande valor e uma grande atenção às coisas pequenas, logo você também dará as grandes. Então ele inverte para que você possa viver a plenitude da instrução, para que toda a instrução tenha o seu valor dentro da sua caminhada, das suas decisões. Então ele chama a atenção para o pequeno, para que ao dar valor ao pequeno, consequentemente, olha a consequência aí de novo, o Ekev vem presente o tempo todo, a consequência de dar valor às pequenas coisas será que eu darei também valor às grandes coisas. Então isso é um padrão que o Eterno começa a trazer para a nossa vida e chamar a nossa atenção, e que isso precisa ser um padrão daquele que serve ao Eterno, aquele que valoriza as pequenas coisas, e porque valoriza as pequenas coisas, vai valorizar também as grandes coisas. Então essa é só uma de todas as interpretações dessa palavra Ekev, dessa palavra calcanhar, que aí tem uma história na literatura judaica que diz o seguinte, que um pai de família, vou contar da minha forma, um pai de família, ele saiu em viagem porque ele precisava produzir o sustento da sua casa, do seu filho, da sua esposa, e ele então caminhou durante muito tempo para trabalhar, para poder realizar ali o seu trabalho, e depois de muito tempo caminhando, de alguns anos caminhando longe da sua casa, ele então retorna para a sua casa sem produzir nada, sem trazer com ele nenhuma riqueza. E aí diz que ele está lá descansando, cansado e ao mesmo tempo frustrado, e ele deita lá no sofá, e daqui a pouco vem o filho dele, e o filho dele olha o seu pai deitado, dormindo, e resolve tirar o sapato
do seu pai e leva o sapato do seu pai para limpar o sapato, estava sujo de tanta caminhada, né, empoeirado, e ele percebe que haviam pedras brilhantes ali na sola do sapato do seu pai. Ele recolheu aquilo, levou para análise e descobriu que eram brilhantes que estavam ali agarrados à sola do sapato do seu pai. Quando o seu pai acordou, ele falou: pai, estamos ricos, estamos ricos. E o pai falou: como que nós estamos ricos? Eu caminhei tanto tempo, tantos anos, longe de casa, caminhando, e não consegui trazer riqueza nenhuma para minha casa. Ele falou: mas no seu sapato haviam pedras preciosas, agarrado à sola do seu sapato, nós estamos ricos. E aí ele fala: se eu soubesse que aquelas pedrinhas brilhantes eram diamantes, eu teria dado um maior valor a todas elas, eu teria dado reconhecimento a elas. E essa história vai falar exatamente disso. Nós precisamos, na nossa caminhada, né, no nosso calcanhar a calcanhar, porque aí que já começa a liberar uma coisa que antes que alguém fale, e aí eu já começo. Quando nós caminhamos para frente, quando nós avançamos, e nós estamos falando de caminhar em direção ao eterno, porque avançar é caminhar em direção ao eterno. Quando nós andamos, a primeira coisa que conecta ao solo é exatamente o calcanhar. Então fala de um movimento para a frente, né? Isso é a grande movimentação em direção ao eterno, segundo a instrução do eterno. Quando você vai conectando tudo isso depois com o tempo. Quando você não caminha segundo a instrução do eterno, não caminha avançando em direção ao eterno, você está como alguém que caminha para trás. E quem caminha para trás, o que ele conecta ao chão não é o calcanhar. Já reparou? O que conecta com o chão quando você anda para trás é a parte da frente do seu pé, onde estão os dedos. Então, Ekev fala de avanço, de ir para frente, de progressão, de ir em direção ao eterno. E nós vemos isso tudo aqui nessa paraxá, no nome da paraxá Ekev. E existe algo mais que a gente, quando começa a olhar o hebraico, eu coloquei aqui 3 palavras para a gente trabalhar aqui um pouquinho essa palavra aqui, que a gente só fazer a abertura aqui, a introdução, e ver a importância de nós conhecermos a compreensão sobre a palavra Ekev. Eu tenho aqui a palavra Ekev, escrita aqui para vocês, que é formado por essas 3 letras aqui, Ain, Kuf e Bet, ou Bet, né? Essa palavra Ekev, que é calcanhar, é a palavra que deu origem ao nome de Yaakov. A diferença dessa palavra para o nome de Yaakov é que ela recebeu uma letra Yud. Recebeu esse Yud que nós sabemos que muitas vezes representam na escrita a presença do próprio Eterno, porque é uma das letras contidas lá no pentagrama Yud, Re, Vav, Re. Mas quando você avança mais na compreensão desse Yud, você vai ver que esse Yud fala de futuro, fala de algo que está à frente. Então o Yud aqui está falando de um futuro, de algo que está à frente. E aí você vê algo interessante que a gente tem logo aqui no nome de Yaakov. Yaakov recebe esse nome porque a gente vê a história que ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E aí muitos pegam isso e até trazem uma interpretação negativa, né? Jacó é um usurpador, é aquele que toma do outro. Eu vou trazer uma visão diferente para você, você fica com as duas. É bom sempre ter as duas, né? 70 interpretações, como diz o nosso palácio, né? Então uma dessas 70 é que, na verdade, o que aconteceu é que Jacó já estava revelando naquele momento que ele era aquele que dava valor às pequenas coisas. Por isso, apegado, ele alguém que na sua natureza é uma natureza que está apegada até as mínimas coisas do eterno, que dá valor às mínimas coisas do eterno. E você vê isso na história. Você vê Esaú menosprezando a promessa, a bênção da primogenitura, trocando por um prato de lentilha, né? Trocando por um interesse próprio, por uma satisfação própria, enquanto que Jacó estava preocupado em quê? Em ter a primogenitura, ainda que ele tivesse que trabalhar ou que utilizar esforços, no caso a preparação ali do alimento, para
poder ter essa coisa valiosa, essa coisa que para muitos parecia pequena, uma pequena coisa, que bobeira é essa, ter um título de primogênito, mas ele deu valor às pequenas coisas, ele deu valor às coisas que o Eterno tinha como bênção, tinha como provisão para a vida do homem. Então você vê aqui o Yud falando de um futuro, aquele que estaria apegado às coisas que deveriam ser dadas o seu devido valor. E aí tem uma coisa interessante, porque Jacó, você tem aqui calcanhar, né? Calcanhar. Só que Jacó depois se torna quem? Israel. Jacó se torna Israel. Então a primeira coisa que a gente vê aqui no Jacó se tornando Israel é que você tem o Yud do futuro, né? Você tem aqui a palavra, essas 3 letras aqui. Quando você inverte, você tem a palavra Rosh aqui, ó, Resh, Aleph e Shin. Você tem a palavra Rosh, que é cabeça. Então quando você dá valor às pequenas coisas, você é elevado a uma posição de cabeça, ou melhor, você é elevado às coisas valiosas do Eterno. Então houve uma elevação, porque deu valor às pequenas coisas. Aleluia. Então veja a importância que tem em nós termos zelo com as pequenas coisas na obra, no servir, no prestar a avodar, né? Serviço é avodar, no prestar a avodar ao Eterno, em tudo aquilo que nós realizamos. Somos levados a essa posição, somos colocados como cabeça. Conduzidos a essa posição. Opa, aqui o Lâmega aqui falando de conduzido a essa posição. Mas existe algo também aqui que, para ver como a gente consegue, só através da palavra ter uma diversidade de revelação do Eterno. Porque sempre que a gente fala de Equer, de calcanhar, a literatura judaica diz que o calcanhar revela a vinda do Mashiach, né? Fala sobre a vinda do Mashiach. Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje ainda, mas vou só adiantar para a gente resolver aqui a questão. Fala sobre a pessoa do Mashiach. Então, em Jacó já estava revelado que viria futuro, olha aqui, ó, futuro, viria o tempo do calcanhar do Mashiach. Oh, e aí, glória. mais à frente, quando Jacó se torna Israel, ele revela algo mais. Ele revela o futuro, olha o Yud aqui, futuro de quem? Pega essas 2 letras, Sar. Sar é príncipe. De ela. Então ele diz: virá o príncipe de ela. Olha só, revelando mais uma vez que vem um príncipe, vem um sário, o príncipe de ela está chegando. O seu calcanhar já pode ser visto, já pode ser contemplado. As suas pegadas já podem ser vistas, já podem ser contempladas. Então isso é só um pouquinho que eu queria desde já liberar aqui para vocês. A própria palavra Israel é um acrônimo de uma frase: que sarita ela, como um príncipe lutasse com Deus e prevalecesse. Então olha só, Yeshua, os passos, Yeshua caminhou cumprindo as instruções mínimas. Quando fala que cumpriu mínima, diz que cumpriu todas, porque quem cumpre pouco, cumpre o todo. Então, se eu dou valor ao pouco, eu dou valor muito. Então, o Mashiach, Yeshua, caminhou segundo a instrução, deixou as marcas das suas pegadas, para que nós possamos hoje caminhar em cima sobre essas pegadas, nas mesmas pegadas de Yeshua. E porque ele cumpriu a instrução do Eterno, o Eterno fez o quê? Elevou ele, colocou ele numa posição de príncipe. Então veja, ele sai de Jacó a Israel. Ele sai daquele que caminha segundo a instrução, e porque caminha segundo a instrução, vem uma consequência. Olha o início da porção: se vocês ouvirem, se vocês cumprirem, manterei a minha aliança, o meu pacto e a minha graça. E o pacto e a graça é revelado através da obra do próprio Yeshua, do próprio príncipe
nós temos aqui, porque foi através do derramar do sangue dele, dessa chamada renovada aliança revelada, que chega a nós também a misericórdia, Hesed, a bondade, a graça do Eterno. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho para eu respirar. Amém. Ainda bem que fica tudo gravado, porque a gente pode ver várias. Você sabe que eu assisto depois? Eu assisto. Então muita coisa valiosa. Isso só com calcanhar. Nós só estamos falando do calcanhar, né? Da palavra aqui. Tem outras, a gente poderia ficar aqui praticamente o dia todo falando a respeito dessa palavra. Vou te dar uma outra interpretação dentro das 70, das 69, 68 agora. Né? Uma das interpretações também. Ou seja, o que nós vimos até agora é que um dos significados dessa palavra, uma das representações dessa palavra aqui é mandamentos. Ou seja, por isso que nessa paraxá Deus repete várias vezes que a consequência do cumprimento dos mandamentos é a vida, né? É a vida, é a bênção. Essa é a consequência do cumprimento dos mandamentos. E que? Consequência, né? E calcanhar. Então, quando a gente estiver falando de Ekev, a gente está o tempo todo falando de mandamentos, pequenos mandamentos, os mandamentos, os mandamentos e os mandamentos. E aí você vai se lembrar lá no livro de Gênesis, quando fala que o filho da mulher, né, o descendente da mulher, pisaria, né, seria ferido no calcanhar, a serpente feriria o filho da mulher no calcanhar, e ele pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, uma das interpretações agora que a gente entende o significado, o simbolismo da palavra Ekev, calcanhar, é que a maneira da serpente ferir o corpo desse descendente da mulher, quem é o corpo do descendente da mulher? É a igreja. Uma das maneiras dessa serpente ferir esse corpo é ferir o calcanhar, é ferir os mandamentos, é ferir o cumprimento dos mandamentos. E não é isso que a gente tem visto? Que esse corpo do Mashiach tem sido ferido exatamente nesse ponto, no cumprimento dos mandamentos. E a maneira de matar essa serpente, a maneira de eliminar essa serpente é pisando com o calcanhar a cabeça dessa serpente. Então a maneira de matar o mal, de eliminar o mal, de eliminar o pecado, é cumprindo os mandamentos. Porque são esses mandamentos, é o Ekev, é o calcanhar, que vai ferir essa serpente de morte. Então essa é uma outra interpretação, para você conseguir entender um pouco por que lá o calcanhar, lá no início, lá em Gênesis, por que ferir o calcanhar desse corpo, né? E vamos caminhar? Shalom? Tem uma questão interessante também aqui nessa palavra Ekev, nessa palavra da consequência dele, que a gente precisa mudar também a mentalidade nossa, na verdade. A gente precisa remover coisas que foram inseridas na nossa mente, que precisam ser alteradas, que precisam ser mudadas, né? O próprio Paulo fala aos Romanos, né? Vocês precisam renovar a vossa mente. Então a nossa mente precisa ser renovada, porque muito conceito equivocado foi trazido a nós, e porque trazemos esses conceitos, muitas vezes nós não conseguimos alcançar o verdadeiro significado do que o Eterno fala com a gente. E essa porção tem algo que a gente falou também na semana passada a respeito da graça, porque você vê aqui um texto, e diversos textos falam de consequências. Se você fizer, você vai receber. E nós vivemos hoje em meio a pessoas que, na verdade, elas tiram todo o valor do que se realiza, do que se faz, quando na verdade o próprio Eterno valoriza os feitos do homem. O Eterno valoriza aquilo que você realiza dentro da vontade dele. É claro, ele dá o valor, mas aí você fala, poxa, mas a graça não é um favor imerecido, e a gente vê como que esse conceito parece estranho, né? Porque a palavra o tempo todo diz: se vocês ouvirem essas regras, se vocês ouvirem, se vocês realizarem, se vocês fizerem isso, aí diz, aí eu vou manter com vocês a aliança, o meu pacto, aí eu vou trazer a misericórdia jurada a vocês. Então, existe valor naquilo que eu realizo? Sim,
Pelo amor de Deus, a Torá deixa clara que existe valor naquilo que você realiza, existe valor na sua obediência, existe valor no seu cumprir a instrução do Eterno. Agora, a gente precisa entender uma coisa: quando eu realizo algo, isso tem valor diante do Eterno? Sim. O Eterno retribui o homem? Retribui o homem. Só que aí você vê a graça, aí a graça começa. Aí a graça começa com um conceito correto. Mas quando ele retribui muito além do que você merece por aquilo que você fez, pelo aquele seu esforço. Então o que ele dá é além do que você merecia, pelo que você realizou. Então isso não retira o valor da sua realização, dos seus atos, das suas ações, mas traz um bônus, traz um plus aqui que se chama graça. Ou melhor, ele vai dar além do que você iria merecer. Por isso você vai receber um favor imerecido. O presente que ele vai te dar é superior àquilo que você merecia receber. E nessa semana a revista Vishnatan, que é uma revista que a gente adota aqui, né? E a gente lê, a congregação, pelo menos a gente incentiva as pessoas a lerem, traz exatamente um texto falando sobre isso, que eu até comentei aqui antes. O início do texto, ele é até meio chocante a forma que está escrita, mas quando você lê até o final, você entende então o sentido dele. Ele vai comentar o texto dessa porção, que vai dizer: se vocês escutarem essas leis, perseverando-as e cumprindo-as, então ele vai falar acerca daquilo que você realiza, tornar você merecedor de algo. E aí o comentário é o seguinte: se Deus nos concedesse a sua bondade, graça, mesmo quando não a merecemos, não nos estaria fazendo favor algum. Olha que chocante, mas continua. Em primeiro lugar, nós iríamos nos sentir como se fôssemos criancinhas irresponsáveis, a quem os pais relevam seu comportamento infantil, porque não podem esperar delas um comportamento adulto. Mas o que é ainda pior é que isso enfraqueceria a nossa crença na justiça divina. Sem responsabilidade e sem justiça, viveríamos uma vida de vergonha e confusão. A recompensa por observar os mandamentos de Deus é tão grande que não tem proporção em relação ao esforço que temos que fazer para cumpri-los. Eu vou para o final logo a conclusão, e a conclusão vai dizer: Deus então outorgará a sua bondade, a sua graça sobre nós de forma desproporcional, muito além do que mereceríamos ganhar de acordo com os nossos esforços. Então, meu amigo, existe um esforço por parte do homem para cumprir as instruções? Claro que existe. Existe um esforço por parte do homem para viver essa fé que nós vivemos? Existe um esforço, existe um empenho do homem para isso. Existe uma necessidade de dedicação para isso. Claro, necessidade e esforço hoje, quando nós compreendemos, produz imenso prazer, mas não deixa de ser um esforço, não deixa de ser uma energia empenhada numa realização. É isso que você precisa entender. Agora, por mais que eu faça, isso me tornaria merecedor do que eu ganhei, que foi a obra de Yeshua, do Mashiach, trazendo salvação, perdoando os meus pecados, removendo o salário do meu pecado, a minha culpa, removendo a morte. Não! O que Ele deu a mim, por mais que eu faça, é superior, infinitamente superior ao que eu mereço. Mas isso não exclui a minha responsabilidade, não exclui de mim a necessidade de praticar atos segundo a instrução, ou atos de bondade, como você queira colocar. Então, mais uma vez, precisamos entender esse conceito de graça que tem aqui. Graça não remove a necessidade de realizar, a necessidade de cumprir, e inclusive as pequenas coisas. Amém. E essa explicação, essa distinção é importante, porque muita gente acha que graça e mandamento, e obediência aos mandamentos, são conceitos opostos. Quando, na verdade, se você
fizer uma única leitura do texto bíblico inteiro, você vai ver inúmeros exemplos de que era necessário a pessoa realizar alguma coisa, como o Urush Alexandre disse, que é infinita, essa realização é infinitamente inferior à bênção ou à bondade que Deus trazia sobre ela. Mas era sempre necessário fazer alguma coisa, tomar um posicionamento e, normalmente, quase sempre, uma obediência. Ou seja, era necessário a pessoa se sujeitar a uma determinação do profeta, que Deus tinha dado ao profeta, etc. Uma obediência para que ele recebesse aquela bênção, aquela graça. Então, uma palavra aqui, está em Salmos 18, o Salmo 18 todo fala sobre, mas eu peguei aqui a partir do 17. Ele enviou o socorro do alto, me sustentou, me retirou das águas profundas. Ele me resgatou de inimigos poderosos, daqueles que me odeiam, pois eram mais fortes que eu. Vieram contra mim no dia do desastre. Ele me levou para um lugar aberto. Ele me resgatou, porque se agradou de mim. Adonai retribuiu minha retidão. Ele me recompensou, porque minhas mãos estavam limpas, pois guardei no caminho de Adonai. Então, estamos falando de Davi aqui no caso, né? Ter guardado os preceitos, ter amado os mandamentos, o Senhor trouxe a provisão e livrou ele de inimigos que só Deus. Aí entra a graça que a gente não merece, né? Livrou ele de uma situação que é gratidão eterna por eterno. Não tem gratidão eterna por eterno, né? Queria fazer um parênteses aqui. Está me ouvindo aí, sonoplastia? Tudo que a gente está falando aqui, né, eu estou encaixando tudinho, porque eu estava comentando aqui de manhã que o Eterno me deu uma palavra, ele me deu um texto da Bíblia. Está lá em, depois eu vou falar para vocês aí, está lá em Efésios no Gálatas, e fala exatamente dessas mínimas coisas, de você caminhar, né, com o calcanhar na direção do Eterno, naquilo que Ele manda você fazer, e você dá ouvidos a Ele, entendeu? Isso aí está encaixando exatamente naquilo que o Eterno me deu de manhã aqui, em relação ao próprio Abraão. E isso aí é uma consequência também da graça de Deus em relação à nossa vida. Por quê? Porque cumprir os mandamentos tem que vir através da fé. Tem que vir para ele através da fé. Eu vou ler um texto aqui de Gálatas, capítulo 3, a gente vai entender aqui. Gálatas 3, verso 6. O mesmo aconteceu com Abraão. Ele confiou em Deus, fé, e ele foi fiel. E isso foi acreditado em sua conta como justiça. Estejam certos, então, de que os que vivem pela fé, confiança e fidelidade são verdadeiros filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão hoje aqui? Quem são os filhos de Abraão segundo a fé? Somos nós. E isso é uma consequência de nós sermos filhos de Deus também. Porque Abraão, já naquela época, no seu chamado, ele já estava caminhando nos passos do Mashiach, na direção do Eterno determinou para ele. Aquilo ali foi um ato de profecia, de ato profético, já revelando os passos de Mashiach segundo a nossa fé. Ou seja, a nossa responsabilidade de guardar os mandamentos com fé, a consequência é nos tornarmos filhos de Deus e filhos de Abraão segundo a fé também. É esse o texto que está falando hoje aqui, e é exatamente Equeve, com o calcanhar. Essa é a nossa responsabilidade de caminharmos para frente, vai né? Para frente e não para trás, como o pastor Alexandre falou. Se você caminhar para trás, você esquece dos mandamentos, esquece do Senhor. Por quê? Porque o calcanhar é o último. Então nós temos que caminhar como Abraão caminhou, sem saber para onde ia, e Deus fala, vai para uma terra onde eu te mostrarei. E ele foi caminhando com os passos do Mashiach, e nós temos essa responsabilidade hoje, ao guardar os mandamentos do Eterno. A nossa responsabilidade
e a consequência da graça do Eterno em nós guardarmos esse mandamento. Amém? Então se encaixou exatamente. Eu não estava tentando entender, agora eu consegui entender exatamente isso. Existe às vezes você pode parar e pensar e comentar assim, mas como cumprir todos os mandamentos, como cumprir todas as instruções do Eterno? Às vezes a pessoa até fala assim, o homem não tem condição de cumprir toda a instrução do Eterno. Gente, que conceito totalmente equivocado, porque seria um absurdo o Eterno dar ao homem uma instrução que ele sabe que o homem não pode cumprir, e aí estabelecer uma punição, vamos colocar assim, pelo não cumprimento, que é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Se você descumpre a instrução, você morre. Como que o Eterno vai dar ao homem uma instrução que ele sabe que o homem não pode cumprir? Então é um absurdo esse entendimento. Mas dentro dessa porção, ele vai falar sobre esse ouvir as regras, continuar cumprindo as regras, lá no versículo 12 do capítulo 7, porque aí ele manterá com vocês a aliança. E aí, olha só, quando você faz uma conexão com o capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer: lembre-se de Adonai, seu Deus, pois ele é quem dá a vocês força para obter riquezas, com o objetivo de confirmar sua aliança feita a seus antepassados, como acontece até o dia de hoje. Gente, vamos entender isso aqui, tem um mistério aqui. Você vê que ele fala do alcançar essa aliança, e ele diz o seguinte, que ele daria ao homem riqueza para que ele conseguisse alcançar a aliança, alcançar esse pacto. Que riqueza é essa que está aqui contida nesse texto? Essa riqueza é a essência da filiação. O que é isso? A literatura judaica ela comenta que todo ser gerado, ele carrega a essência do seu gerador. Então eles dizem o seguinte, que os nossos filhos, o meu filho, ele carrega dentro dele toda a capacidade que eu tenho dentro de mim. Então tudo que eu tenho dentro de mim como capacidade é de alguma forma passada aos meus filhos, passada ao meu filho. Então tem dentro do meu filho o potencial para realizar aquilo que vem do Pai. E quando ele traz esse texto aqui, e ele nos chama para sermos filhos, né? Esse é o grande segredo da filiação, né? E a filiação ela se torna uma realidade quando nós recebemos do Espírito, da essência divina do Pai. Então a presença do Espírito, o Ruach HaKodesh, dessa essência divina do Pai em nós, é que nos estabelece como filhos. Você vê lá, quando você pega Atos, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e diz, e recebereis poder ao descer sobre nós, vós o meu Espírito, e sereis minha testemunha. E fala da filiação também, de ser gerado pelo Espírito. João 12. Então você precisa entender que quando eu tenho esse Espírito, há em mim o potencial de realizar proveniente do próprio Pai. Não sei se vocês conseguiram alcançar isso. Essa essência de Deus em mim é a capacidade para cumprir essa riqueza, que me dá a capacidade para cumprir, sim, todas as instruções do Eterno. Todas aquelas, é claro, quando eu falo todas, aquelas que são cabíveis a você, dependendo da sua posição, dependendo do seu sexo, dependendo do seu tempo que você está vivendo, mas toda a instrução que é estabelecida para você hoje, seja de acordo com o seu gênero, tempo ou função exercida dentro da vida espiritual, há em você o potencial para cumprir todas elas. E aí ele fala algo tremendo aqui, que é muito presente nessa porção, que é o lembrar, né? O Eterno traz a nós essa necessidade de nós lembrarmos. Lembre, ele cita diversas vezes aqui, olha, capítulo 7, versículo 18, contudo não tenham medo delas, lembrem-se do que Adonai, seu Deus, fez. Lá no capítulo 8, versículo 2, lembrem-se de todo o caminho
caminho pelo qual vocês passaram. Então nós temos em diversos momentos o Eterno nos chamando para lembrar, dizendo que nós temos que lembrar daquilo que foi realizado. Por que lembrar? E essa é a grande questão. Por que eu tenho que lembrar de todas essas coisas? Porque essa lembrança é que vai trazer o meu reconhecimento de que tudo que tem chegado a mim vem do Eterno. Então a gente entra até em outro tema que a literatura judaica trata nessa porção, que é a bênção que é feita após a refeição, né? A gente tem um costume até de orar antes da refeição, mas existe uma ênfase grande na cultura judaica de você orar após a refeição. Você acaba de comer e aí você faz abrahá, né? Abrahá. O que isso tem a ver com lembrar? O que brahá tem a ver com lembrar? Vou trazer uma das 70 interpretações aqui para você. Uma das interpretações dessa palavra, da origem dessa palavra brahá, talvez você não tenha ouvido isso ainda, é que na verdade essa palavra brahá é você pegar algo de cima e estabelecer embaixo. De onde vem? Vem de uma cultura de plantação de videira. A videira é uma trepadeira. O Roxo Palácio tem uma videira na casa dele. Depois a gente vai colocar o endereço da casa dele. Você vai poder visitar a casa dele e ver ali fisicamente uma videira. A videira é uma trepadeira. E aí, qual era o método que eles utilizavam? Ela subia, né, trepadeira, eles pegavam o galho, traziam até o solo novamente, ou melhor, pegava de cima para baixo, colocava ali no solo aquela outra parte, e aí ela ia se expandindo e ela ia crescendo de novo. Então era um método utilizado de pegar o galho de cima, trazer para baixo, e aí subia, pegava de cima e trazia para baixo. Então qual é o sentido aqui de brahá? Trazer de cima para baixo. Na verdade, quando eu faço isso, eu reconheço, na verdade é um reconhecimento de que tudo que chegou a mim, terra, tudo que veio a mim, vem de cima. Então, por isso, realiza depois da alimentação, e por isso eu estou conectando com o lembrar. O lembrar é viver esse processo, é você ter a compreensão e a consciência de que tudo que chegou até você, olha a videira vindo até você, terra, você veio da terra, a videira chegando até você, veio de cima, veio do alto. Então é o momento que nós reconhecemos isso. Senhor, se eu hoje estou me alimentando, se eu hoje estou respirando, se eu hoje estou tendo condições de ter algo material, graças ao Eterno. Então é uma gratidão, na verdade. A gente pensa a bênção como uma coisa que eu quero, né? Na verdade é um reconhecimento por tudo que já se tem, por tudo que o Eterno trouxe para a sua vida. Amém? E a própria oração, né, que começa Baruch atah Adonai Elohim. Então já conecta Baruch, é bem dito, né? Vem de brahá, já conecta com o Eterno para a gente. Baruch atah, ou seja, eu já estou reconhecendo que essa brahá vem dele. Por isso que toda oração começa com Baruch atah Adonai. E a Valéria está lembrando até aqui das velas de Shabat. Ela citou aqui as duas velas de Shabat. Uma é lembrar e outra é guardar. Para você ver como é importante esse lembrar. Porque quando não é apenas lembrar, não apenas lembre que Ele tem te dado, mas guarde isso em seu coração. Que isso seja uma fonte, que isso seja um combustível para que você continue caminhando para frente, né? Com calcanhar, caminhada à frente, avante. Por quê? Porque Ele tem suprido as suas necessidades, é Ele que tem concedido a você tudo que você necessita. Quando você lê a Torá, Deus, o Eterno, Ele faz isso o tempo todo, lembrando que foi Ele que tirou o povo do Egito, que foi Ele que fez maravilhas e conduziu o povo pelo deserto. Foi Ele aqui vai falar de novo, foi Ele que alimentou o povo com o maná. E o maná que tem um texto importante para a gente falar antes de terminar sobre o maná. Isso é importante, que você relembre e reviva aquilo que o Eterno tem feito em sua vida.
Ontem nós estávamos aqui, depois da abertura do Shabat, e eu comecei a contar para alguns irmãos que estavam ao meu lado, que já ouviram isso 500 vezes, como o Eterno foi despertando a Cláudia para a restauração, para o retorno das raízes judaicas, dentro de casa. E isso que você falou é muito importante, porque isso reaviva em nós, dentro da gente, essa lembrança reaviva dentro da gente o que o Eterno tem feito por nós. A gente chega à conclusão de que quem me colocou aqui, quem me trouxe até aqui, foi o Eterno com mão poderosa. Isso reaviva a nossa fé, isso reaviva a nossa caminhada. Então, ainda que os irmãos tenham ouvido isso 500 vezes, e se o irmão vier para você contar de novo a história dele, ouça, porque aquilo está avivando dentro dele a fé no Eterno, na obra do Eterno, aquilo que o Eterno tem feito. E a gente vê isso muito constantemente na Torá. O Eterno faz isso o tempo todo com o povo de Israel, para que eles se lembrem de que foi ele que fez essas maravilhas. Amém? Vamos para outro tópico? Vamos. Antes, dá licença, passa o café para ele, porque o café hoje está muito especial. É com chocolate, ele está bebendo o café dele. Deixa eu falar então, toma esse café porque ela pegou da garrafa errada. Entrega aí a ele que ele vai ficar frio. E está muito gostoso. Patrocinado pelo nosso Rush Roberto. Então, café com chocolate. Café com Torá e chocolate. Yes! Desculpa aí, galera, intromissão. A doçura que é o Não, porque ele já com dois chocolates. Tem uma curiosidade aqui na tradução, eu estava procurando aqui agora, que quando a gente pega a nossa tradução, no capítulo 8, que diz, obedeçam todas as mitzvot, né, que é o que está aqui, obedeçam todas as mitzvot. Quando a gente pega o original, na verdade está escrito mitzvah, não está no plural, está no singular. Então, uma coisa interessante que eu queria analisar com vocês. Na verdade está, obedeça todo o mandamento. Não está, obedeça todos os mandamentos. Depois você pesquisa lá no original. O mandamento em relação a quem? A mim? Em relação a alguém. E aí, olha que coisa interessante que a gente precisa analisar aqui também. Eu estou bagunçando tudo aqui, gente. O que é obedecer todo o mandamento? Mas o mandamento é um como todo o mandamento, né? Parece que é colo. Deixa eu ver aqui. Colo é todo. Colo mitzvah, que está escrito no original, não é assim? Colo. Deixa eu ver aqui, gente. 8:1. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Na Bíblia tem para obedecer todas as mitzvot, né? Aí está no plural, na Bíblia judaica está no plural. Mas no original está, no capítulo 8, versículo 1. Kol ha-mitzvah. É o que está aqui. No plural. Todo o mandamento. Todo o mandamento. Esse Ra, ele identifica como um artigo definido. O mandamento. Entendeu? Agora, qual o sentido desse cumprir todo o mandamento? Aí. Porque, gente, aqui tem algo precioso demais, que eu vou ler aqui um comentário para vocês. Amém? Meu filho Gabriel Vasques trouxe um texto aqui tremendo. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aí é um outro texto também importante, porque você fala, eu tenho que lembrar. Lembrar de quê? Gente, não é lembrar aquilo que traz, que tira a sua esperança, mas lembrar aquilo que traz esperança. Lembrar a promessa do Mashiach, lembrar tudo aquilo que o Eterno tem feito na sua vida, como Ele tem conduzido a sua vida. Não gaste o espaço da sua mente com coisas que não vêm da parte do Eterno, que não vêm do alto. Olha a videira aí, ó. Olha Abrahá aí presente. Que sejam coisas do alto que você traga a sua lembrança e a sua mente. Mas olha que texto interessante que eu queria ler para você entender o que é cumprir todo o mandamento. A gente já tem falado aqui sobre toda a instrução do Eterno,
ele materializa, ela é materializada. A própria tradição judaica, né, os costumes e as tradições, elas materializam o mandamento. Eles têm falado sobre o embelezar dos mandamentos aqui e o valor que isso tem, né, para a gente. Mas isso está conectado, inclusive, ao ver, né, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa. E o mandamento, no singular, ele também tem uma parte visível e ele tem uma parte que não é visível. E você deve cumprir todo. Você deve entender e viver aquilo que é visível e aquilo que é invisível. E a Agostinho traz um comentário que eu acho muito interessante aqui e que tem a ver, eu fiz uma conexão, está em outro contexto, mas eu fiz uma conexão, que diz o seguinte: tudo na criação tem um corpo e uma alma. Ou melhor, tem algo que é visível e tem algo que não é visível. As coisas físicas também têm esse lado invisível. Quando nos concentramos no corpo de uma criação, nós a vemos de uma forma física. E se nós focarmos naquilo que é invisível, que é interno de tal coisa, nós a veremos de uma forma espiritual. E aí ele vai dar um exemplo. Um copo de água, podemos ver o seu corpo, se ele é de plástico, se ele é de vidro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é cilíndrico ou se ele é cúbico. Mas também podemos ver a sua alma. O que é isso? A sua função, a sua missão, que é captar líquidos, saciar a sede, oportunidade de se fazer uma brahá e etc. Então, quando nós olhamos para o mandamento, vou citar um exemplo, tzitzit, você tem ele aqui físico, né? Mas você precisa também entender e compreender a essência dele. Qual a função dele, como a função do copo com água? Qual a função dele? Qual o propósito de estar usando? Aí a gente fala da kavaná, né? Será que você está compreendendo ou você está fazendo aquilo apenas de uma forma física, apenas de uma forma mecânica? Se você realiza a instrução de forma mecânica, você não está cumprindo todo o mandamento e está então deixando de cumprir o mandamento. Então, se não há genuína intenção, se não há genuína compreensão também do interior e da essência do mandamento, ele não está pleno. Então, por isso que os comentaristas, os sábios, eles falam que esse singular que tem aqui, né, obedeçam a todo o mandamento, está falando não só da parte externa, visível, né, as pessoas vendo você lá, cumprindo, guardando, indo no Shabat para a abertura, acendendo a vela. Não é só isso, mas vai além disso. Fala de você compreender todo o âmago, toda a essência. Os dois aspectos, o visível e o invisível, o físico e o espiritual. Ok, gente? Então essa é a interpretação do porquê que esse todo mandamento estaria aqui no singular. Por isso que existe a kavaná. Tem kavaná, o aspecto físico, aquele externo, ele já não é o cumprimento total da plenitude. Então tem que haver o interno, aquele que você não vê, que sai do teu coração. Aí sim, é a plenitude do cumprimento do mandamento. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Mais alguma coisa? Não, a Parashá ela traz inúmeras lições, mas a principal lição que fica nessa Parashá, eu acho que é a obediência aos mandamentos. Né? Ele insiste, são quase 3 capítulos, mas ele está o tempo todo falando de cumprir os mandamentos, observar os mandamentos, que foi isso que ele diz, que é isso que traz vida. E aí no capítulo 8, no verso 3, a partir do verso 3, diz assim: e te afligiu, te fez padecer fome e fez-te comer o maná. Vai falar do maná, que não conhecias e que teus pais jamais conheceram, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem. Lembra desse texto? Senão que de tudo que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. Então ele está falando de um maná, não só um maná físico que foi dado e eles comeram e se alimentaram fisicamente. Ele está falando do maná que é a palavra de Deus.
Por isso que Yeshua cita esse texto. Quando ele oferece, é oferecido pão, comida, ele diz que nem só de pão viverá o homem, não só de que é físico viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o principal alimento que a Torá está dizendo nesse ponto, nessa paraxá, está dizendo que o principal alimento que eu preciso me alimentar, que você precisa se alimentar, é da palavra de Deus. Diariamente, todos os dias. É por isso que o maná era dado todos os dias, eles comiam do maná do Eterno, Então a palavra do Eterno, os mandamentos do Eterno precisam ser um alimento constante em minha vida. E nesse momento em que essa paraxá, essa porção aqui, ela está entre duas outras paraxotes que nos indicam também algo importante. Ou seja, a paraxá anterior vai de Canaã, e antes dela está falando de ouvir, muito de ouvir, Devarim, ouvir palavras, a palavra do Eterno. O livro está falando de palavra, Então ele está falando de ouvir a palavra do Eterno. E aqui de novo, Deus está insistindo em ouvirmos os mandamentos, agora em cumprirmos os mandamentos. Porque a próxima paraxá ele vai falar de reer, de ver. Então é ouvindo a palavra de Deus, comendo essa palavra, fazendo com que essa palavra esteja dentro de mim, faça parte de mim, porque aquilo que a gente come passa a fazer parte da gente. Então, ouvindo essa palavra, se alimentando dessa palavra, internalizando essa palavra e vivendo essa palavra que vai fazer com que eu passe para achar na semana que vem, que é veja. Lembrando de uma questão também, o maná, ele tinha um sabor infinito, ele não tinha um sabor. Trazendo isso para os mandamentos do Senhor, é a infinidade que tem do alimento que isso aqui é. Do alimento, independente do. Gente, isso aqui é um manual. A Torá é um manual. Então, é o nosso manual de instrução. Aqui tem um alimento infinito, é um alimento para todos os momentos que você tiver. E a gente insiste nesse ensino porque o Eterno insiste nesse ensino. Então a gente não escolhe a paraxá da semana. Está dizendo, olha, essa semana aqui nós vamos falar sobre tal coisa. Não, quem escolhe é o Eterno. E a gente percebe a insistência de Deus em observe os mandamentos, observe que isso será vida para você, isso é alimento para a sua alma. Davi vai dizer que isso é saúde para os meus ossos. Ou seja, a obediência ao Eterno é o segredo da vida. É por isso que Yeshua, o Mashiach, é a Torá viva. Ele viveu os pequenos mandamentos. E aí nós vamos encerrar, daqui a pouco, com o calcanhar do Mashiach de novo. Mas antes disso eu quero dizer o seguinte: existe, lá, para quem diz que a Brit Hadashah, o novo chamado, o novo mandamento, mudou isso, Yeshua traz um ensino extraordinário, quando ele diz assim, ele está falando no final dos tempos, e ele diz assim: muitos naquele dia dirão, Senhor, olha como a gente está vivendo isso na atualidade, Senhor, profetizamos em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, eu porém direi, afastai-vos de mim, vós que praticais, a tua Bíblia vai estar escrito assim, que praticais a iniquidade. É assim que vai estar na tua Bíblia. Só que no grego, iniquidade é anomia. O que Yeshua estava falando, na verdade, a tradução correta é afastai-vos de mim. E olha que aquelas pessoas disseram e fizeram aquilo, profetizaram em nome de Yeshua, expulsaram demônios em nome de Yeshua, fizeram maravilhas em nome de Yeshua. Ele está dizendo que as pessoas fizeram aquilo, por isso estão argumentando com ele, em teu nome fizemos isso tudo. Só que eu vou dizer para eles: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, na tradução correta agora, vocês que vivem como se não houvesse mandamento, vocês que vivem como se não houvesse lei, vocês que praticam atos contrários à lei, anomia, está lá no grego, no original, na tua Bíblia, no original está escrito anomia. Então, a palavra iniquidade que foi colocada ali, foi colocada para você não entender o que ele está dizendo, porque a tradução correta não é essa. Então, isso é sinal de que
que o aceitar o Mashiach, o aceitar o sacrifício de Yeshua, não representa para mim a desobediência, não representa para mim, pelo contrário, ele está dizendo que apesar de você fazer tantas maravilhas em nome dele, ele não conhece aqueles que vivem contrariamente à lei. É isso que ele está dizendo, com todas as letras. Amém? Mas aí você citou algo importante que o Fábio citou, exatamente quando ele é confrontado pelo inimigo, e o inimigo fala, transforme essas pedras em pães. E ele citou exatamente os dois aspectos dos dois mandamentos. Nem só de pão viverá o homem exterior, mas de toda a palavra que procede do nome de Deus, interior. Então ele jogou essa como espada mesmo. Né? Ele citou a Torá, ele citou essa Torá. E uma questão que eu vejo interessante, que a gente estava comentando ontem aqui na nossa abertura do Shabat, que eu queria comentar com vocês, eu estava até lembrando aqui agora há pouco, eu lembro na minha infância, tinha uma poesia que era muito bonita, Pegadas na Areia, todo mundo deve lembrar dessa poesia, né? Que era muito bonita até, né? Nos momentos felizes você via 2 pares de pegadas na areia, né? Mas nos momentos tristes só tinha um, e aí a pessoa perguntou, Senhor, por que você me abandonou nos momentos mais difíceis? E aí tinha a resposta dela no final, então nesses momentos eu te carreguei no colo. Era muito bonito. Por que eu estou falando isso? Por causa das pegadas. Nós estamos falando de calcanhar, e calcanhar marca, fala de pegadas, de passos bem demarcados. E é um momento dessa porção que fala de Ekev, que fala de calcanhar, que vai falar dos passos do Mashiach, né? Da aproximação da vinda do Mashiach, mas é uma paraxá também que chega no momento que eles estão diante da terra prometida. Eles estão diante do território do estabelecimento do reino, a promessa futura que aponta para isso no futuro. Então estão diante de um reino eterno, do reino dos céus como uma realidade na sua vida. E ele prepara a gente, porque agora a gente vai começar a falar de visão. A próxima paraxá é ver. Como eu consigo ver, gente, é como algo se torna uma realidade diante de mim, palpável diante de mim. Isso é passar a ser visto. Por isso que quando a gente fala sobre o Mashiach vai nascer em 9 dias, na verdade ele vai se tornar uma realidade visível no meio dos seus. Então, quando eu falo sobre ver a terra, Moshe falou, me permita ver a terra, e nós falamos que esse ver a terra era, permita que o Mashiach venha nesse tempo, né? Então fala da existência do reino do Mashiach, e nós estamos diante desse ver, né? Dessa realidade do reino na nossa vida, e por isso que ele vai falar acerca de pegadas, de passos, porque ele quer que você coloque os seus pés exatamente no mesmo passo do Mashiach. E os passos do Mashiach são nada mais, nada menos do que a própria instrução do Pai, a própria instrução do Eterno. Ele andou, ele caminhou segundo o que foi determinado pelo Pai. Ele falou tudo que foi dado pelo Pai. Por isso que a vida de Yeshua, do Mashiach, era envolvida por um reino sobrenatural. O que acontecia ao redor dele era algo que não era do nosso mundo natural, era incompreensível, vamos dizer assim. Andar sobre água, como pode? Isso faz parte de um reino diferente de um reino que a gente conhece aqui fisicamente. Ele estava vivendo uma outra realidade acerca ele vivia o próprio reino do Pai aqui na terra. Era parte do estabelecimento do reino do Pai na terra através dele. Por isso, nós citamos outro texto e perguntaram, você expulsa demônios por Beelzebul? Ele fala, não, mas se eu expulso demônios através do Lua, do Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O que está diante de vós não é um reino natural, não é o Egito, mas é a Canaã, é o reino do Eterno estabelecido. E a gente está vivendo exatamente esse momento dentro das porções. O Eterno está mostrando os passos do Mashiach para que você possa pisar, colocar o seu calcanhar. Calcanhar é avanço, gente. Calcanhar não é ir para trás. Para que você possa avançar no mesmo caminho, nas mesmas marcas, nas mesmas pisaduras do Mashiach, com o mesmo caminho do Mashiach, que é a própria instrução do Eterno. E quando nós caminhamos nessa direção, nós entramos na Canaã.
estabelecimento de um reino. E o Senhor está conduzindo a nossa vida a essa realidade, a sairmos de um mundo chamado mundo Egito para um mundo diferente, para uma terra diferente, para uma realidade diferente. É isso que a Torá está conduzindo a gente. Uma mudança de mente, uma mudança de reino, uma mudança de sistema, uma mudança de realidade, uma mudança de terra. Eu saí do Egito, vivo um tempo de maná, onde eu recebo um alimento, onde eu sou preparado para agora adentrar na Canaã, para agora viver um reino através da minha vida. Aonde eu pisar, eu estarei pisando na Canaã, eu estarei pisando no reino diferente desse reino natural. E a base para isso está no texto de Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 10, Deuteronômio 11, 10. Quando o Eterno diz: pois a terra em que vocês estão entrando para tomar posse dela não é como a terra do Egito. Olha, o Eterno está dizendo, no lugar que eu estou caminhando vocês durante todo esse maná que tem chegado, durante toda essa direção que eu tenho dado através da minha palavra, ela não é como a terra do Egito. Lá vocês lançavam a semente e precisavam usar os pés, olha aí, para operar o sistema de irrigação como em uma horta. Vocês precisavam, no mundo, no Egito, quando você está fora do sistema, fora do pacto, fora da bênção, como está lá no início da porção, lá naquele mundo, quando vocês estão fora disso, vocês precisam conquistar as coisas pelo seu próprio esforço, com muita luta, né? Você está à mercê desse mundo aí que escraviza, que impõe castigo, que impõe morte a vocês. Mas ele diz aqui: o que eu estou levando, a terra que eu estou levando vocês é diferente. No entanto, a terra que vocês estão atravessando para tomar posse, aonde eu estou guiando vocês através dos passos do Mashiach, é o que está escrito aqui, é uma terra de colinas e vales, que absorve água quando a chuva cai do céu. É a terra cuidada por Adonai, seu Deus. Os olhos de Adonai, seu Deus, estão sempre sobre ela, do começo ao fim do ano, em todo o tempo, em cada período, a cada mês. Quem está regendo, quem direciona, quem é soberano nesse tempo, nessa terra chamada Canaã, é o Eterno, é a realidade do reino de Deus, em todo o ano. Ou melhor, está dizendo que você, quando vive esse reino, essa realidade, né, e o Rosh Chodesh revela isso de forma tremenda, a cada ano, quer dizer, cada mês, aquela essência, aquela direção, aquilo que é estabelecido pelo Eterno, em cada mês se torna uma realidade na nossa vida. A nossa vida é impactada por esse reino de Deus, e aí nós não estamos sujeitos, entenda isso, ao natural do Egito. Nós estamos sendo levados ao reino de Deus, ao reino sobrenatural, aonde o natural pode ser rompido, pode ser ultrapassado em meio a isso, aonde se anda sobre as águas, aonde você vê martelo flutuar. Estávamos citando ontem alguns textos, a gente vê a realidade do reino acontecendo, aonde aquele que é cego enxerga, aonde o coxo salta. Então vivemos o sobrenatural nesse tempo, e o Senhor está nos guiando. Por isso a gente vem sendo guiado ao ouvir, né? Falando de que nós precisamos ouvir, de receber a palavra, a instrução e ser transformado por essa palavra, aonde nós estamos falando que precisamos andar com os nossos pés exatamente nas mesmas pegadas do Mashiach. Se eu olhar para aquela poesia hoje, eu vou ver uma só pegada, porque você tem a pegada do Mashiach e a minha sobre a dele e a minha sobre a dele. E quando eu piso nas pegadas do Mashiach, acontece o que eu tenho aqui no início dessa porção. Ele mantém a aliança, o seu pacto sobre a minha vida. Ele mantém a sua graça, o seu favor, a sua bondade revelada sobre a minha vida. Então eu começo a viver a realidade do reino. Às vezes a pessoa fala assim: mas como viver esse reino? Esse reino, ele é trazido à realidade no momento em que você dá cada passo, no momento que você realiza cada instrução
reino, eu vim para você viver a realidade. É o viver a realidade que traz a manifestação do reino. Imagina, cada ato que você pratica transforma esse ambiente no ambiente do reino. Transforma onde você vai. Por isso que a porção, quando ela for terminar, ela vai dizer assim, posso ler? Pode. No final da porção, que horas são? Como é que está na hora? Realizando 10 perguntas aí. O final dessa porção vai dizer: todo lugar onde pisar a sola do seu pé, mais uma vez, pisar a sola do pé, será de vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Adonai, o Deus de vocês, colocará temor e medo em toda a terra que pisarem, como ele disse a vocês. Porque conforme eu vou pisando na terra, caminhando nessa direção, a Canaã vai se tornando uma realidade na minha vida. Então entenda isso, né? Eu acho que eu viajo demais, né? Mas espero que você esteja sentindo aí a mesma coisa que eu estou sentindo. Conforme eu vou cumprindo as instruções, conforme a instrução vai chegando, o Shabat é revelado, eu começo a viver o Shabat. Quando eu faço isso, eu estou trazendo a Canaã, a minha realidade, ela começa a surgir, né? O ambiente começa a ser transformado. Eu vou fazer a série em Netflix, fazendo isso, e vai caminhando, e o ambiente vai se transformando, e a realidade começa a ser transformada, porque estou pisando nas pegadas, nos mesmos passos do Mashiach, que são os mesmos passos do Pai, do Eterno, daquele que é fonte de toda a existência, de toda a criação, fonte de toda a bênção, de toda a realidade do reino de Deus nessa terra. Que possamos trazer à existência, então, o reino de Deus, que possamos cada vez mais ver, né, ver a realidade da Canaã diante dos nossos olhos, assim como estavam esses homens aqui nessa porção. Amém. A proposta, resumindo, para a gente encerrar, a proposta da palavra do Eterno aqui para a gente é essa: é vivermos, é andarmos, caminharmos nas pegadas do Mashiach, né? Ou seja, existe um simbolismo do Talmud, né, do discípulo. O discípulo é aquele que anda tão próximo ao seu mestre que ele é coberto pela poeira das pisadas do seu mestre, né? E aí você está contando aqui, esse último, né, onde a planta, onde você for, que essa poeira da pegada do mestre, né, que essas pegadas do mestre sejam as suas pegadas, que viver esse reino, que viver essa obediência, que viver debaixo desse reino, se reflita no reino, no mundo natural, no reino natural, né? E isso que você estava falando, e esse último texto aqui, né, que colocaria temor nas pessoas, etc. Eu me lembrei de Saul, né, Paulo, quando ele, depois de sobreviver a um naufrágio, né, eles vão para uma ilha, né, se salvam. Ele estava sendo conduzido preso para Roma, né? E numa fogueira, quando ele vai colocar um graveto na fogueira, vê uma serpente e morde a mão dele, né? Diz que é das piores, né? Isso, das piores, das mais venenosas. Aí todo mundo fica espantado, né? E Paulo simplesmente sacode no fogo a serpente, todo mundo fica esperando o Paulo começar, né, a morrer, se puxar e morrer, e nada acontece. E a conclusão deles é que os deuses vieram até nós. Ou seja, a realidade de Paulo dentro do reino do Eterno era tão presente que essas coisas aconteceram, né? Então a proposta do Eterno é isso, que nós vivamos de tal maneira sujeitos ao reino do Eterno que a realidade física comece a ser alterada por esse reino, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E a condição e a proposta de Deus para isso, da condição, você falando para ele que você está. A proposta de Deus para isso é vivermos debaixo, sujeito ao reino dele, assim como Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas é Yeshua quem vive em mim. Por quê? Porque Paulo começou a desobedecer os mandamentos? Não, claro que não. Ele começou a viver tão intensamente essa verdade do reino de Deus, esses mandamentos do Eterno, nessa visão agora plena
dos mandamentos de Deus, ele começou a viver em tal plenitude disso, que ele viu esse reino estabelecido aqui na terra. E essa é a proposta de Yeshua, que nós vivamos de tal maneira esses mandamentos, com tal intensidade, e com tal entendimento do Espírito, que o reino de Deus seja estabelecido através das nossas pisadas. Onde pisar a planta dos nossos pés, esse reino seja estabelecido. Amém? Uma consideração, na minha caminhada, eu já ouvi muitos questionamentos, né, em relação ao reino. Por que a igreja não vive, né, o reino de Deus na sua plenitude? Porque o reino de Deus, ele é algo sobrenatural. E nós conseguimos trazê-lo para a realidade através exatamente do que nós estamos falando aqui. A dificuldade da igreja em trazer o reino da sua forma, na plenitude, é porque a igreja não está caminhando nas pegadas de Mashiach. A igreja deixou de caminhar nas pegadas de Mashiach, deixou de observar os mandamentos do Eterno. Então, o observar o mandamento do Eterno é você trazer a realidade do reino. Então, as leis sobrenaturais, elas vão sobrepor a lei natural. O cego vai ouvir, vai enxergar, o surdo vai ouvir, então você vai ressuscitar mortos. Então, por que a plenitude ainda da igreja não conseguiu? Isso é um dos pilares da restauração, porque a restauração é exatamente isso, é trazer o reino na sua plenitude, através exatamente dos mandamentos, ou do mandamento. Essa é a questão que hoje não foi ainda resolvida no meio, né, da igreja. Bem? Só para dar uma amarrada aqui, e aí você pergunta, aonde deve estar o seu calcanhar? Como fazer isso? Como colocar os meus pés exatamente no mesmo formato dos pés de Yeshua ou Mashiach? Voltamos à palavra Ekev. Aonde que eu tenho que botar o meu calcanhar? A letra B, 2. A letra Kuf, 100. A letra A, 70. Eu tenho 172. 172. 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. O valor de Ur, 10 são os mandamentos, representa todo o mandamento. Os seus pés devem estar na inscrição do Eterno, dos mandamentos do Eterno. Isso aí é gematria, tá, mano? A gente só pode fazer isso no hebraico.